Você não está parado porque é fraco. Você está parado porque construiu um lugar onde avançar parece perigoso. E o mais perturbador é que ninguém te colocou ali. Você mesmo construiu. Existe um tipo de prisão que não se fecha por fora, ela se fecha por dentro. Não tem grades visíveis, não tem vigilantes, não tem castigo imediato. Ela não se apresenta como punição, ela se apresenta como prudência, como inteligência, como cautela bem-intencionada. Ela se parece com planejamento, com estratégia, com controle. Mas pouco a pouco, quase sem que você perceba, ela vai retirando algo essencial, o movimento. No início parece proteção, depois vira estagnação. E quando você percebe, já está andando em círculos dentro de si. Hoje, na oficina de Titãs, não vamos falar sobre autossabotagem como um defeito moral, não como preguiça, não como falta de força de vontade, porque isso seria raso demais, injusto demais e, sobretudo, inútil para quem já vive em constante vigilância interna. Hoje, vamos falar sobre autossabotagem como um labirinto interno construído por mentes brilhantes, sensíveis, adaptáveis. Pessoas que pensam rápido, sentem fundo, antecipam cenários, leem o ambiente antes mesmo de entrar nele. E para isso, precisamos retornar a um fragmento de um dos mitos mais simbólicos e perigosos já criados, não porque ele fala de monstros ou heróis, mas porque ele fala de inteligência e de estruturas mentais. O mito de Dédalo e o labirinto. A maioria dos mitos fala de heróis que vencem monstros, de deuses que impõem destino, de forças externas que ameaçam o homem. Esse mito é diferente. Ele fala de um gênio, e isso muda tudo, porque Dédalo não representa quem falhou. Ele representa quem sabe demais, quem percebe cedo demais, quem aprende rápido demais, quem resolve problemas que outros nem conseguem formular. Esse mito não é sobre ignorância, é sobre inteligência sem integração. Dédalo era o maior artesão de Atenas. Inventor, escultor, arquiteto. Sua mente era afiada, sua criatividade parecia não ter limites. Ele via soluções onde outros viam paredes, caminhos onde outros viam becos sem saída. Mas essa mesma mente, capaz de criar estruturas geniais, também criava sistemas complexos demais para serem abandonados. E é aqui que o arquétipo começa a se revelar. Dédalo representa aquela parte em você que analisa antes de sentir, que planeja antes de agir, que controla antes de confiar. Aquela parte que já te salvou inúmeras vezes, que evitou erros, que reduziu danos, que te protegeu quando errar custava caro, quando falhar tinha consequências reais, quando se expor significava perder algo importante. Essa parte não é inimiga, ela nasceu para proteger, mas agora talvez esteja te prendendo. O rei Minos faz um pedido impossível a Dédalo: criar um lugar do qual ninguém consiga escapar, um espaço que não pudesse ser vencido pela força, nem pela coragem, nem pela persistência. Um lugar que derrotasse pela confusão, não pela violência. Dédalo aceita e constrói o labirinto. Curvas dentro de curvas, entradas falsas, caminhos que retornam a si mesmos, passagens que parecem promissoras e terminam exatamente onde começaram. Não há choque, não há agressão direta, não há dor explícita. Me observe com atenção. O labirinto não é violento, ele não machuca, ele apenas confunde, exatamente como a autossabotagem. Ela não te derruba de uma vez. Ela não destrói seus projetos de forma óbvia. Ela apenas te mantém ocupado demais pensando, avaliando, ajustando, esperando o momento certo. E enquanto isso, a vida passa, as decisões se acumulam.
e você continua no mesmo ponto, acreditando que está sendo cuidadoso, quando na verdade está apenas evitando o risco de existir plenamente. Autossabotagem não é falta de disciplina. Isso precisa ser dito com força. Ela não nasce da preguiça, ela nasce da hipervigilância, de pessoas que aprenderam cedo demais que errar tinha custo, que falhar tinha consequência, que se expor era perigoso. Então a mente cria uma solução elegante, silenciosa, quase invisível. Se eu não avançar, não falho. Se eu não tentar, não perco. Se eu não decidir, continuo seguro. Essas frases não surgem como pensamentos conscientes, elas surgem como ecos do tártaro, vozes internas repetitivas, subterrâneas, que parecem prudentes, mas carregam medo. Não gritam, sussurram. E justamente por isso, são tão difíceis de confrontar. O labirinto nasce assim, não como prisão, mas como estratégia. Em termos de Jung, o labirinto é uma estrutura do ego. Um ego que aprendeu a se defender antecipando o mundo. Ele cria planos, justificativas, adiamentos, versões alternativas de si mesmo. Tudo parece lógico, tudo parece responsável, tudo parece maduro, mas nada acontece. E no centro desse labirinto vive o Minotauro, metade homem, metade fera. Na psicologia, Jung chamaria isso de sombra, as partes suas que não foram aceitas, não foram integradas, foram consideradas perigosas demais para existir à luz do dia. Raiva, impulso, ambição, desejo de confronto, vontade de romper. Você não destruiu essas partes, você apenas as trancou. E aquilo que é trancado não desaparece. Aquilo que é trancado aprende a agir no escuro. Mas por que o labirinto precisa de um monstro? Porque sem o Minotauro, o labirinto não se sustenta. No fim, é o medo do encontro que impede a saída. Porque você não permanece preso porque não sabe o caminho. Você permanece porque teme o que encontrará ao avançar. E existe um ponto pouco falado sobre isso, que nem todos têm coragem de aceitar. Um ponto desconfortável. Quando você avança de verdade, algo em você precisa morrer. Não o seu potencial, mas a sua história sobre quem você é. Enquanto você está no labirinto, você é alguém que ainda vai. Alguém cheio de possibilidades. Alguém que pode ser qualquer coisa. Quando você sai, você vira alguém que tentou. E isso é irreversível. Se algo aqui está ecoando em você, não passe por isso apressado. Permaneça, observe o desconforto. Nem tudo que incomoda é ameaça. Às vezes, é a consciência batendo no muro que você mesmo construiu. Existe também uma outra verdade, e isso pode soar estranho, mas o labirinto oferece conforto. Dentro dele, você não é avaliado, você não é confrontado, você não precisa se provar. Tudo permanece no campo do potencial, mas potencial não vivido não inspira. Ele pesa, ele cobra, ele se transforma em frustração silenciosa. E no mito, existe uma ironia final que quase ninguém observa. Dédalo também fica preso. O criador do labirinto torna-se prisioneiro da própria criação, não por castigo, mas por coerência. Quem vive apenas na mente, eventualmente, não sabe mais sair dela. Quem transforma proteção em morada, acaba chamando estagnação de lar. E talvez, no fundo, seja isso que este mito esteja tentando te mostrar. Se isso fez sentido, não consuma como entretenimento. Deixe isso trabalhar em você. Volte, escute novamente. A oficina não existe para te confortar, ela existe para te tornar consciente. E consciência é sempre o primeiro passo para sair do labirinto. Este vídeo não existe para te libertar, ainda não. Ele existe para algo mais raro. Ele existe para te mostrar que o labirinto não é você, para te mostrar que ele foi construído
e para te lembrar de algo que quase sempre esquecemos quando ficamos tempo demais dentro de estruturas mentais. Tudo o que foi construído pode ser abandonado. Mas antes de sair, é preciso reconhecer onde se está. Antes de agir, é preciso parar de se confundir com o próprio cárcere. Agora, precisamos descer mais fundo, não para te dar respostas prontas, mas para tocar na raiz do paradoxo, porque justamente os mais capazes se sabotam, como a sombra começa a agir silenciosamente, e porque entender por si só nunca foi suficiente. Existe um momento sutil, quase invisível, em que o labirinto deixa de parecer externo e passa a operar inteiramente por dentro. Você não está mais evitando grandes decisões. Você começa a evitar decisões pequenas, coisas que, vistas de fora, parecem banais. Finalizar algo simples, assumir uma posição clara, dar um passo mínimo. É aqui que a autossabotagem se torna quase indetectável. Porque do lado de fora, ela se disfarça de cansaço, de falta de energia, de excesso de demandas. Mas por dentro, o que existe é medo de contato direto com a realidade. Medo de sair do campo das possibilidades e tocar o concreto. Medo de confirmar algo sobre si mesmo. E isso nos leva a uma pergunta que raramente é tratada da forma correta. Por que os mais capazes sofrem mais com autossabotagem? Isso não é coincidência. É algo mais assustador. É padrão. Pessoas altamente capazes costumam perceber nuances demais, enxergar consequências antes do tempo, antecipar erros possíveis, imaginar cenários completos antes mesmo do primeiro passo. Essa capacidade, que um dia foi sobrevivência, começa a se tornar contenção. E então, forma-se um paradoxo silencioso. Quanto mais você vê, menos você se move. A mente se torna tão eficiente que passa a bloquear o corpo. O pensamento corre à frente, mas o gesto fica para trás. O corpo hesita. A ação não acontece. Carl Jung dizia que o ego nasce como uma adaptação. Ele não é quem você é. Ele é como você aprendeu a funcionar diante do mundo. Quando o ambiente exige maturidade precoce, o ego cresce rápido demais. Você aprende a controlar emoções, a não depender, a resolver sozinho, a não incomodar, a prever antes de pedir. Isso funciona até não funcionar mais. Porque o ego não sabe viver, ele sabe proteger. E aqui existe uma verdade que alivia e confronta ao mesmo tempo. Você não se sabota hoje. Você, na realidade, continua se protegendo como antes. O problema é que o mundo mudou. As condições mudaram, mas o mecanismo ficou. E a mente continua reagindo como se o risco ainda fosse o mesmo. E enquanto a mente tenta racionalizar, o corpo lembra. Porque a autossabotagem não mora só na cabeça, ela mora no corpo. Mora na tensão antes de agir, no aperto no peito, na exaustão súbita quando algo está prestes a avançar. O corpo carrega memórias que não passaram pelo pensamento consciente. Ele reconhece padrões antigos de perigo e freia, não porque você é incapaz, mas porque aprendeu a sobreviver. O Minotauro, nesse ponto, deixa de ser apenas medo. Ele se revela como potência reprimida, raiva que virou silêncio, ambição que virou cautela excessiva, desejo que virou racionalização, energia vital que não encontrou passagem consciente e começou a agir pelas bordas do sistema. E quando essa força não encontra saída, ela sabota o todo, não por maldade, mas por necessidade de expressão. A sombra, como Jung dizia, não quer dominar, ela quer ser vista. E é por isso que as desculpas mais perigosas nunca soam frágeis. Elas são sofisticadas, elas fazem sentido, elas parecem responsáveis, elas soam maduras.
São ecos do Tártaro bem articulados, repetindo frases que já ganharam status de verdade interna. Preciso pensar melhor. Isso ainda não está pronto. Todas diferentes na forma, todas iguais no efeito. Mantém você exatamente onde está. O labirinto fala a linguagem da razão. Ele não te ataca, ele te convence. Dentro dele, você sente controle. Controle sobre quando começa, quando para, quando decide. Mas esse controle é ilusório, porque você não controla a vida, apenas adia o encontro com ela. Se você está se reconhecendo aqui, não feche esse vídeo. Não porque alguém está te observando, mas porque o desconforto que surge agora não é acusação. É alinhamento, é algo interno começando a se reorganizar. É a consciência se aproximando do ponto onde não dá mais para fingir que não vê. No mito, Dédalo não erra por ignorância. Ele erra por confiar apenas em si. Ele constrói algo tão perfeito, tão fechado, tão coerente, que se torna impossível sair sem ajuda externa. E isso é profundamente simbólico. Existem momentos em que a mente sozinha não resolve o que ela mesma criou. Avançar, nesses momentos, parece traição. Traição a quem você foi. Traição às dores que te moldaram. Traição à versão que sobreviveu quando não havia escolha. O labirinto mantém essa lealdade, mas lealdade excessiva ao passado impede a vida de avançar. E com o tempo, o labirinto deixa de ser apenas um lugar e vira personagem. Você começa a se apresentar como alguém muito racional, alguém cauteloso, alguém que prefere esperar. Isso vira identidade. E identidades são difíceis de abandonar, porque abandonar uma identidade parece perder chão. Mas aqui chegamos a um ponto crucial. Consciência sem decisão vira contemplação estéril. Ver o labirinto é essencial, mas não é o fim. Se você sente que algo aqui está tocando fundo demais para ser ignorado, observe. A oficina não trabalha com respostas rápidas. Um titã trabalha com verdade sustentada, e o que vem a seguir não é conforto, é confronto. Entender o labirinto não significa sair dele, mas sem entendê-lo, você jamais sairia. Existe uma mentira silenciosa, talvez a mais perigosa de todas, que mantém pessoas presas por anos, às vezes por décadas, a ideia de que é possível sair do labirinto sem perder nada. Não é, nunca foi. Toda saída real exige perda. E não é uma perda simbólica ou poética. É concreta, psicológica e identitária. Você perde a segurança da não escolha. Perde a identidade confortável de potencial intacto. Perde a narrativa elegante de quem ainda não tentou. Enquanto você não age, você ainda pode ser tudo. Todas as versões coexistem. Todas as possibilidades permanecem abertas. Quando você sai, você passa a ser alguém real, limitado, imperfeito, concreto. E isso assusta mais do que qualquer fracasso imaginado. Mas antes da ação, existe algo mais profundo, algo que quase ninguém nomeia. A decisão interna de não voltar a se esconder. Não é uma promessa grandiosa, não é um juramento emocional, é um ajuste silencioso, quase íntimo demais para ser compartilhado. Mesmo com medo, eu não vou fingir que não vi. E essa decisão muda tudo. Porque o labirinto só funciona enquanto você finge que ele não existe, enquanto você racionaliza, enquanto os ecos do Tártaro continuam sussurrando frases que parecem prudentes, mas apenas mantêm tudo como está. Não é a hora, ainda não está pronto, depois eu volto nisso, quando eu tiver mais clareza. Porque quando você para de fingir, algo sutil acontece. Nada externo muda de imediato. Sua rotina continua a mesma. Suas obrigações seguem iguais. O cansaço pode até ser o mesmo,
mas algo interno se desloca. Você deixa de se confundir com o labirinto. Você começa a perceber, isso é um padrão, não sou eu. E essa separação é profundamente libertadora. Quem sai do labirinto não precisa de explosão, precisa de presença. Não é sobre romper tudo, não é sobre virar outra pessoa, é sobre não voltar a se esconder, é sustentar o contato com a realidade sem correr imediatamente de volta para a mente. E existe algo que o labirinto odeia com intensidade: simplicidade, porque simplicidade exige contato direto, sem justificativa longa, sem plano complexo, sem arquitetura mental. A vida simples não oferece abrigo ao ego, por isso ela parece perigosa. O titã não é quem destrói o labirinto, é quem para de construí-lo. Ele sustenta o desconforto, a imperfeição, sem fugir para dentro da própria mente. Isso é força silenciosa. A forja não existe para te transformar hoje. Ela existe para retirar a ilusão de que você precisa se transformar antes de viver. O que vimos aqui foi apenas um fragmento do mito, o ponto exato onde o labirinto nasce dentro da mente. Outras chaves ainda virão, outras quedas, outras travessias, mas não agora. O labirinto foi visto, e depois de visto, ele não pode mais ser obedecido sem custo. A arena já está aberta, e no próximo encontro não haverá explicação, haverá movimento. Se algo aqui te atravessou, não transforme isso em reflexão bonita. Venha para a arena, curta este vídeo como um sinal interno. Entre na oficina de titãs. E lembre-se, você não está quebrado, você apenas construiu um labirinto para sobreviver. Agora que você vê, o silêncio começa. Até a arena.